Fala rapaziada, depois desse unboxingzinho que vocês viram aí, eu sei que não tem nada a ver com tecnologia, mas faz parte da minha rotina, então é o tênis novo que eu vou usar pra treinar. Tem outras coisas pra chegar aí também que eu vou gravar pra vocês. Queria começar agradecendo todo mundo que tá se inscrevendo, curtindo os vídeos aí e comentando também. Muito obrigado, mas que vocês façam a mesma coisa nesse vídeo aqui, eu respondo todo mundo. Hoje o plano é muito simples, as matérias da faculdade voltaram, né? Os takes que vocês vão ver vão ser no decorrer dessa última semana. Vai ter take estudando as coisas da faculdade, estudando o curso também, limpando o computador e também, finalmente, vamos colocar a mão na massa no nosso projeto DevHate, beleza? Vou documentando e explicando tudinho pra vocês aí. Bom, começando estudando um pouco da faculdade, essa semana eu comecei acelerando um pouquinho os conteúdos, porque voltou os conteúdos do semestre, eu faço EAD, Análise e Desenvolvimento de Sistemas. Essa matéria que eu estava estudando aí é sobre banco de dados, né? Então esse semestre tem matérias sobre banco de dados, sobre computação em nuvem e também sobre algumas coisas de desenvolvimento web. Então eu tava vendo umas aulinhas ali, comecei a semana dando uma acelerada nessa parte, porque eu vi que tinha bastante conteúdo pra ver e bastante coisa também, bastante atividade ali no meio dos conteúdos também. Bom, e agora uma pausa aqui para limpar o meu computador. Meu gabinete é transparente, essa parte. Cara, tinha uma barata morta dentro do computador de tão limpo que ele tava. Então, vou passar um pano, pode ver que tá bem sujo aqui. A placa de vídeo aqui também. Minha placa de vídeo é bem antiga, eu pretendo trocar no mês que vem, provavelmente. Pegar um pouquinho mais forte. Tá crítica a situação, tá? Não sei se vai dar pra ver ali dentro, mas olha isso aí, meu amigo. E é isso aí. Vamos fazer uma limpeza nele agora. Bom, enquanto vocês estão vendo eu estudando aí, eu queria trocar uma ideia muito franca com vocês aqui em relação a estudo de programação e parte prática. Como vocês sabem, eu tô no começo, eu estudo programação há alguns meses, poucos meses, né, pra ser sincero. E cara, eu tô tendo um bloqueio muito forte na parte prática. Eu sinto que eu tenho muitos cursos aqui que eu quero ver, eu gosto de ver os cursos e eu fico muito empolgado, mas eu tô percebendo que na hora de praticar, de pôr a mão na massa, eu travo. Mesmo utilizando inteligência artificial, é claro que no começo eu não vou ficar pedindo pra inteligência artificial me dar o código pronto e tudo, eu sempre tento pedir quando eu não entendo alguma coisa pra ela me reexplicar aquilo que eu não entendi na aula e me dar algum tipo de exemplo. E aí eu sempre anoto nas minhas documentações ali no Notion, mas eu sinto que na hora de pôr a mão na massa dá uma bela travada e isso dá uma obesidade mental porque você fica com muito conteúdo teórico na cabeça, mas na hora de você fechar a aula e colocar a mão ali na massa, você lembra de algumas coisas, mas da parte mais... Quando começa a dificultar um pouquinho, você já dá um branco total e você sabe que você tem aquela informação anotada. Então eu não sei se mais alguém já teve isso no começo, esse bloqueio de praticar, de nunca achar que tá pronto pra praticar, tipo assim, pô, eu tenho que ver mais um curso, depois eu pratico, e esse ciclo, quando você vê, você tá, tipo, há meses no mesmo lugar, avançando a manivela ali no seu progresso de estudo em programação. Bom, aqui no nosso VS Code aberto, já criei a pastinha do projeto ali chamada DevHate, vamos inicializar o projeto agora com Invite, né, que é o nosso projeto ali no front-end. Então eu já tô dando um npm aí para criar o projeto Invite. Esse projeto Invite, a gente vai inicializar ele com Vue.js, que vai ser o que a gente vai usar para o front-end, e não vai usar o TypeScript puro nesse projeto, depois colocar o Vue. Então vamos selecionar o Vue e vamos adicionar também o TypeScript, que já aparece como opção depois aí, né? E aí a gente já consegue ter a parte mais simples de inicializar esse projeto aí, beleza? É só a gente dar um npm install ali que vai demorar um pouco. E o npm run dev já vai iniciar a nossa tela aí, que a gente já consegue ter uma visualização padrão aí do próprio Vite, né? E a estrutura de pasta também a gente vai dar uma mexida, tem algumas coisas que não precisa, que a gente vai apagar depois, mas isso eu vou deixar pra frente. Bom, abrindo um outro terminal, vamos criar uma pasta agora pro back-end dentro do diretório original do nosso projeto e instalar as dependências do back-end. Que eu já deixei tudo na minha colinha aqui já que eu tinha anotado naquele sketchbook. Vamos selecionar a pasta aí do DevHate Backend e já vamos começar instalando aí o nosso Express, que é o que a gente vai usar para fazer as rotas do nosso projeto aí. Lembrando, o backend vai ser feito em Node e utilizando o Express também. Mais uma vez ali o npm install, que vai demorar um pouquinho ali nas duas partes. Bom, npm install feito, agora vamos dar um npm install novamente, só que instalar o TypeScript e todas aquelas libs padrões ali que a gente coloca, né? Todos os types ali, tanto do Node como do Express também. Depois disso a gente inicializa o projeto e pronto, nosso back-end já está configurado ali inicialmente para a gente começar a codar alguma coisa. Bom, dentro agora da nossa pasta back-end, a gente vai criar um diretório src e dentro desse src a gente vai criar o nosso arquivo principal ali do back-end, que vai ser o app.ts, onde a gente vai inicializar o nosso servidor ali já com uma rota padrão do Express, beleza?
Bom, aí a gente vai, eu tô colocando até um comentário aí que vocês podem ver, que vai ser o nosso middleware para permitir que a gente use o JSON, beleza? A gente vai usar isso aí mais pra frente, vocês vão ver também pra colocar alguns dados mocados ali de exemplo, beleza? Então isso é do próprio Express também. É só a gente pôr esse app.use. Embaixo eu tô colocando ali comentário para nossa rota básica. Na verdade, ali vão ficar as nossas rotas ali inicialmente, beleza? E aí, finalmente, colocando ali o início do nosso servidor, que é o app.listen. E aí a gente coloca a porta lá que a gente colocou como uma constante lá em cima. Não precisa ter aquela constante, tá? É opcional. Mas eu coloquei assim para ficar um pouco mais organizado aí, beleza? E aí só coloquei um console log, só uma mensagenzinha pra gente saber quando cada vez que a gente atualizar o aplicativo, se vai estar funcionando normal. Agora, eu vou lá no nosso arquivo, o package.json, e ali nessa parte de script, eu vou escrever um script diferente que vai servir para cada vez que a gente atualizar. Basicamente, ele atualiza e já mostra pra gente se tá funcionando como deveria estar. Nessa parte eu até esqueci de uma vírgula, inclusive, eu pensei que eu tinha escrevido alguma coisa errada, mas estava tudo certo. Finalizando isso aí, a gente salva o nosso arquivo e a primeira parte pelo menos está pronto. A gente inicia nosso servidor ali, npm run dev, e prontinho. A mensagem que a gente pôs lá no console.log tá aparecendo no terminal ali pra gente. Bom, agora ali no nosso diretório, a gente vai lá e vai criar duas pastas, tá? Dentro do nosso SRC, também no back-end. Uma vai se chamar Controllers e a gente vai criar já uma pasta chamada Routes, que a gente vai utilizar também. Beleza? Vamos começar criando o arquivo dentro da pasta Controllers. O arquivo vai se chamar Languages Controller. Esse arquivo, o que a gente vai fazer com ele? A gente vai simplesmente colocar o nosso exemplo, digamos assim, né? Ele vai devolver uma lista fixa de linguagens que mais pra frente a gente vai poder colocar num banco de dados aí, que é a ideia, beleza? A gente vai só criar ali, por exemplo, ID 1, nome JavaScript, que é exatamente o que eu vou fazer, só para criar uma lista exemplar ali das linguagens, só para a gente já ter como listar e também usar essa listinha aí de exemplo. Bom, e agora no outro arquivo, que é o languages routes, que a gente criou dentro da pasta routes, que a gente ainda não tinha utilizado, a gente vai basicamente criar a rota. A rota ali já importando também o nosso get languages, que a gente acabou de criar ali no outro arquivo, beleza? Exportando o nosso route ali. Bom, depois de finalizar esse arquivo, a gente vai voltar no nosso arquivo principal, que é o app.ts, e lá a gente já vai criar a outra rota ali embaixo da rota padrão que a gente criou, que é a que a gente escreveu lá, dev-rate rodando. Então a gente vai dar um app.use, vai abrir parênteses ali e colocar já a sintaxe ali da rota languages, que é quando a gente entrar nessa rota, o objetivo é que apareça exatamente o título ali que a gente vai colocar ainda, e embaixo a gente conecte o back-end com o front-end para aparecer aquela lista que a gente criou ali, aparecer um embaixo da outra ali listado. Então aí a gente aproveita, já importa também o arquivo, né, para assumir aquele erro ali do language routes e tá tudo certo, pelo menos nessa primeira parte. Vocês podem ver que até o servidor tá dando erro ali embaixo no console, mas é porque eu ainda não tinha finalizado a importação. Bom, agora a gente vai mexer um pouquinho no front-end. Agora que a gente já fez a rota padrão ali, já tá funcionando, eu vou mostrar para vocês no navegador daqui a pouquinho. Mas ali no nosso SRC do front-end, a gente vai criar uma pasta chamada Services. Bom, dentro da pasta Services que a gente criou no nosso front-end, a gente vai criar um arquivo chamado languageservice.ts e a gente vai criar um arquivo chamado api.ts. E nesse arquivo api.ts, a gente vai já importar o Axios, que é o que a gente vai usar para testar as APIs depois. E vocês podem ver que está com erro aí porque eu ainda não instalei o Axios, eu vou instalar a dependência dele, era para eu ter instalado no começo, mas eu ainda não tinha feito isso. Esse arquivo api.ts do Axios, a gente vai colocar ali um base URL, vai colocar o nosso localhost 3000 e assim toda vez que a gente quiser fazer uma chamada HTTP, a gente vai usar essa constante API que a gente está criando aí, que vocês estão vendo aí na tela. E agora dentro do outro arquivo que a gente criou, que é o languageservice.ts, que está dentro do SRC também, dentro da mesma pastinha service ali, a gente vai importar a API já que a gente fez, que acabou de fazer ali com o Axios, e já vai criar uma interface da linguagem. Isso aí basicamente é um sistema de busca das linguagens.
Bom, aí eu vou acelerar o vídeo para vocês, porque vocês vão ver que eu tô mexendo aí no arquivo app.vue, que vai ser o nosso arquivo principal ali do Vue.js. Porém, vocês estão vendo que tá tudo cinza. E eu, por estar começando a estudar Vue, eu tava lendo a documentação ali, e acabou passando despercebido que tava tudo cinza. E na minha cabeça, inicialmente, eu pensei que era normal, mas aí eu falei, não, cara, tem alguma coisa errada. E aí, o que eu fiz? Eu fui olhar e, realmente, eu não tinha instalado a extensão no VS Code do Vue, que ela vai deixar tudo padrão, como tem que ser, ali de acordo com o tema que eu tô utilizando. Porque aí tá parecendo que tá tudo comentado, né? Então eu pulei essa parte, mas eu instalei a extensão depois lá, que acho que chama Volar, e aí já voltou ao normal e já apareceu ali o autocomplete também do próprio arquivo, e aí deu certo. Bom, já com o arquivo .vue ali semi-finalizado, eu coloquei algumas sintaxes ali que, pra ser sincero, eu achei bem complicado de entender. Aquele onMounted ali, com uma função assíncrona dentro, e ali aquele languages.value. Essa parte eu fiquei um pouquinho perdido, porque, como eu disse, eu tô aprendendo. Eu ainda não vi nenhum curso de Vue, eu tava só lendo documentação e vendo algumas coisas no YouTube. E aí essa parte eu pedi pro ChatGPT me dar uma explicada melhor do que faria aquilo. Pelo que ele me disse e pelo que eu dei uma pesquisada, aquele onMounted ali é um lifecycle hook do Vue, que roda quando o componente é carregado. Aquela ref ali com parênteses e os colchetes dentro é uma variável reativa, que o Vue observa as mudanças que acontecem nela. E o fetLanguages que a gente tinha colocado é só a função que vai fazer a requisição para aquele /languages, né? Para nossa rota lá do get e pro languages ali. E aí a ideia, como eu disse, quando a gente der o localhost 3000 /languages, é para aparecer o título que a gente escreveu aqui no Vue, aquele H1 ali que a gente colocou, escrito dev-rate-linguagens, e embaixo é para ele listar aquele arquivo lá com as linguagens que a gente colocou, o ID, o nome. Não vai listar o ID em si, né, mas ele vai aparecer só com um pontinho e a linguagem na frente, um embaixo do outro. Isso quer dizer que o nosso back-end já está conectado com o front-end. E a única coisa que eu esqueci de falar que eu tive que fazer é a biblioteca cores que eu esqueci de instalar no nosso back-end, que é para ele permitir essa conexão com o front, tá? Eu não sei se tinha outra maneira mais simples, mas é o que eu tinha anotado aqui que eu lembrava. Então eu instalei e aí pronto. Porque antes eu estava atualizando e estava só funcionando como se fosse só o front-end seco. Só com isso a gente já conseguiu fazer pelo menos uma primeira conexão ali do back-end com o front-end. Bom, por hoje é isso. Eu espero que vocês tenham curtido esse vídeo. Desculpa a minha explicação hiper mega confusa, como eu sempre digo e gosto sempre de bater nessa tecla. Eu tô começando, tô estudando aos poucos e tô tentando aumentar mais o meu tempo nessa parte prática. Então, obviamente que algumas coisas ali eu pedi para a inteligência artificial me explicar, mas eu nunca peço e pronto, só copio e colo. Eu pedi para ele me explicar algumas coisas que eu não entendi do código, inclusive até depois que eu gravei essa parte do vídeo, eu voltei lá, reli toda a explicação e deixei tudo bem anotado aqui, para que em projetos futuros seja muito mais fácil refazer uma estrutura dessa caso for necessário. Então a gente já deu início e num resumo da ópera aqui do que a gente fez, né? A gente criou uma rota /languages no back-end, criou algum serviço ali do Axios para conectar no front e conseguimos na tela inicial ali listar já as linguagens ali, os nomes, né? A parte de colocar nos cards, essa coisa vai ficar mais na frente, obviamente. Eu vou tentar documentar isso aqui nas próximas semanas. E agora, o próximo passo que vai ficar para o vídeo da semana que vem, a gente vai mexer nos comentários, né? Então eu falei para vocês que teriam comentários ali na linguagem. Quando a pessoa abrisse o card, ela poderia ver o comentário das pessoas. A gente vai trabalhar para conseguir exibir os comentários para cada linguagem que a gente listou, né? E as linguagens vão ter os comentários associados ali a elas, né? Não vai ser comentários flutuantes aleatórios ali. Esse passo eu acho que vai ser bem chatinho para fazer, mas até lá eu já vou ter estudado um pouco mais também e aí a gente volta na semana que vem, beleza? Deixa o seu like aí, se inscreve no canal. Muito obrigado pela sua atenção e até o próximo vídeo.